Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a parte 3 do nosso estudo sobre iniquidade ou iníquo. Nós vimos que em grego essa palavra é anomia. Porém, nós sabemos que quem escreveu os evangelhos até Apocalipse foram homens, servos de Deus, apóstolos e seus discípulos judeus, que tinham mente em hebraico. Mesmo escrevendo em grego, tendo um tradutor, um escrivão ali, traduzindo para o grego, mesmo assim, foram mentes judaicas que pensavam em hebraico. E por causa disso, nós vamos aprofundar mais ainda na palavra iniquidade ou iníquo, perverso, maldade, pecado. Então veja que lá em Salmos, capítulo 6, verso 8, que nós lemos lá no primeiro vídeo, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, ali está em hebraico a palavra iniquidade. Ali vai estar a palavra aven. É essa palavra que aparece agora para você aí na tela. Aven é aquilo sem valor, fútil, é a maldade, o que é falso, vazio, vaidade ou até mesmo a própria iniquidade. Aven também quer dizer sem lei, os que violam a justiça divina em sua perversidade mais profunda. Isso significa a palavra aven. A palavra aven vem de um termo que deriva da raiz avá. Perceba que avá significa respirar, ofegar, seguindo esforçar-se. No caso aqui, esforçar-se em vão, respirar, ofegar em vão. Parece uma luta em vão, uma vida em vão, uma respiração em vão. Ou até tornar-se em nada. No caso, lembra lá em Bereshit, Gênesis, que Deus sopra na narina do homem e dá a vida, o fôlego da vida? Perceba que Adão, obediente a Deus, recebe o fôlego da vida e passa a respirar. Mas, claro, Adão não foi um tornar-se nada. Adão ele não se esforçava em vão, ele era obediente a Deus. Ele começa nele, né, a construção dessa edificação de Deus, que é a sua carrara, a sua igreja, que tem o nosso pai da fé em Abraão. Perceba, então, que essa coisa de você obedecer a Deus ou não obedecer a Deus é receber o sopro da vida de Deus. Aquele que não obedece é em vão, tá lutando, respirando, porque está fazendo iniquidade, maldade, perversidade, não vai dar em nada. Todo projeto contra as leis de Deus, ele é destruído, porque não tem como prosperar aquilo que é perverso, maligno, mal, pecado, iníquo, tudo vai morrer. A perversidade e o mal vai ser até mesmo retirado da terra quando Yeshua, Jesus, voltar. Perceba que aquele que obedece, a vida dele não é em vão, não é uma vida inútil, não é um esforçar inútil. Você vai se esforçar. Ai, Duda, mas apóstolos morreram. Mas não foi em vão, eles estão vivos, são mártires. Estão diante do trono de Deus. E Jesus ainda vai colocar eles em 12 tronos. Os 12 apóstolos vão sentar em 12 tronos. Vão julgar, inclusive, Israel e os iníquos, e toda pessoa não judeu também iníqua, vão julgar, inclusive, vão reinar sobre a terra, no 7º milênio e na vida eterna. Então perceba que a vida dos obedientes nunca vai ser em vão, mas do iníquo, corrupto, é um esforçar-se em vão, como fala ali, né, a palavra Aven, de iniquidade, que vem da origem Avá. Também a palavra Aven, como você vê agora aí, ela é escrita da esquerda para a direita. Aleph, Vav e Nun. Nun Sofit. O Nun Sofit é uma forma final da palavra Nun. E você também vai ver a palavra Avon. Ela é escrita da esquerda para a direita. Ain. Também o Vav e também o Nun Sofit, que nós já vimos que é a forma final de uma palavra que utiliza o Nun. Se você for pesquisar,
Aven e Avon, vai ver que as palavras não vêm da mesma raiz. Porém, na escrita delas, a única diferença é que Aven é escrita com Aleph e Avon, que é pecado, iniquidade, assim como Aven também é iniquidade, maldade, perversidade, se esforçar-se em vão. Perceba que Avon, única diferença, que no começo ele é o Ain, é a letra Ain e não Aleph. Essa é a única diferença, então, de Aven e de Avon. Vamos nos aprofundar mais ainda. Avon tem a sua origem na palavra Ava. Nós vimos Aven, Avá, que é A-W-A-H transliterado. E o Avon, A-V e o A. Isso eu estou falando já transliterado. Ava, que é a raiz, então, de Avon, iniquidade, pecado, quer dizer distorcido, torto, escolhas tortas, ou viver num mundo distorcido até mesmo, criado pela própria pessoa. Olha o que o pecado, Avon no caso, iniquidade, de Avon, pecado, é a pessoa viver de uma forma distorcida, errada, conforme o mundo da própria pessoa, o que ela pensa, o que nós estamos vendo em todos os estudos. Então, ambas as palavras, tanto Aven e Avon, estão ligadas a uma ideia de distorção das leis de Deus. Estão ligadas a ideias das pessoas tomarem ação por si mesmas, contrárias à lei de Deus. Perceba a semelhança, então, na diferença ou não de Aven e Avon. Incrível, né? Lá também em Lucas, capítulo 13, do verso 23 e 27, ali onde fala iniquidade, afastem-se de mim todos que praticais a iniquidade, ali em Lucas é usada uma outra palavra em grega, que é adikia. A quer dizer sem, em grego, que nem de anomia, ali também é sem, e dik, justiça. Então, adikia também é aquele sem justiça, o injusto, aquele que não obedece às leis de Deus, aquele que não tem a justiça de Deus. Perceba que a obediência às leis de Deus gera justiça, gera pessoas justas. E a adikia, a não obediência de Deus, das leis de Deus, gera uma pessoa iníqua, sem justiça. Pessoas injustas, inclusive que praticam a injustiça, violam as leis de Deus, se tornam iníquos, vivem em iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, do verso 2, do capítulo 2 em diante, ele fala do dia do Senhor. Inclusive fala que não acontecerá esse dia sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia que será um abandono da fé, um abandono da obediência às leis de Deus, bem o que está acontecendo atualmente. E além da apostasia, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, contra tudo o que é de Deus. Ele, inclusive, vai se sentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. A criatura se fazendo como se fosse o próprio Deus. E a nossa escolha está: vamos obedecer a Deus e fazer o que é bom, então, para todos, ou nós vamos fazer uma vida vazia, de pecados, de destruição, não só a nossa própria, mas a de todos ao nosso redor. Eu ainda prefiro gerar a vida. Se você quer entrar no reino de Deus, na vida eterna, obedeça a Deus. E você vai reinar no 7º milênio e vai ter a vida eterna aqui na terra, como os remanescentes. Você não vai ser tirado, ninguém vai morar nos céus. Vamos ser, então, obedientes, fazendo a justiça de Deus, do Criador, e não da criatura. Iniquidade não praticamos.